Deixa de ser egoísta, pai. Na família, tudo é de todos. Foi isso que o Ricardo gritou comigo, olhando nos meus olhos sem piscar, quando mostrei o extrato da conta zerada. R$0, 0 centavo. Meu nome é Arnaldo Tavares, tenho 73 anos. Passei 42 deles acordando às 4 da manhã para dirigir ônibus em Belo Horizonte. Nasci e me criei aqui em Contagem, no bairro Eldorado, numa época em que as coisas eram diferentes. As pessoas eram diferentes. E eu nunca imaginei que um dia ia ouvir essas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Todo dia tem uma história nova aqui. E essa que vou contar, bom, ela mexeu comigo de um jeito que ainda não passou. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo. Vou voltar um pouco no tempo para você entender. Não muito, só o suficiente. Eu me aposentei faz 6 anos. Trabalhei na empresa de ônibus desde os meus 20 e poucos, sempre com a carteira assinada, sempre certinho. Motorista de ônibus não é profissão glamourosa, todo mundo sabe, mas era digna. Eu acordava todo dia às 4 da manhã, tomava meu café, pegava a moto e ia pro terminal. Chovesse ou fizesse sol. Feriado, fim de semana, Natal, Ano Novo. Ônibus não para. A cidade não para. E eu nunca parei também. Minha esposa, a Célia, Deus a tenha, sempre me apoiou. A gente criou o Ricardo com o que tinha. Não era muito, mas nunca faltou nada. Comida na mesa, roupa limpa, escola particular quando deu, depois escola pública quando apertou. Mas a gente sempre deu conta. Sempre. E o Ricardo cresceu vendo isso. Cresceu vendo o pai sair de madrugada e voltar de noite. Cansado, mas sempre com alguma coisa para casa. Sempre com um sorriso para ele, sempre com um conselho, sempre presente. Quando ele fez 18 anos, eu paguei a habilitação dele. Trabalhei extra 3 meses para juntar o dinheiro. A Célia costurava umas roupas por fora para ajudar. E quando ele passou na prova, eu lembro que abracei ele e disse: "Agora você tem uma ferramenta, meu filho. Usa ela com responsabilidade." Ele sorriu, agradeceu, e eu achei que tinha feito o meu papel de pai. Achei que ele tinha aprendido o valor das coisas. Depois ele quis fazer um curso técnico. Eu paguei. Depois quis tentar ser corretor de imóveis. Eu ajudei com a taxa do Cresci, com o curso, com tudo. A Célia sempre dizia: "Arnaldo, a gente tem que dar oportunidade pro menino." E eu concordava, sempre concordei. Porque era meu filho, e um pai faz isso. Um pai abre portas, um pai segura a mão. Um pai empurra pra frente, mesmo quando tá cansado, mesmo quando o próprio corpo já tá pedindo descanso. O Ricardo casou com a Patrícia quando tinha 28 anos. Eu e a Célia ajudamos com o casamento. Não foi festa grande, mas foi bonita. Alugamos um salão aqui perto. Fizemos churrasco, teve bolo, teve música. A gente queria que o dia dele fosse especial. E foi. Pelo menos naquela época foi. A Patrícia sempre foi meio distante comigo e com a Célia, mas a gente relevava. Achava que era só o jeito dela. Jeito de cidade grande, sabe? Ela era de Belo Horizonte, da região mais central, e olhava para Contagem como se fosse interior. Mas tudo bem. O importante era que o Ricardo estava feliz. Quando o Gabriel nasceu, meu neto, eu e a Célia viramos outros avós. Aquele menino era a luz da nossa vida. A gente ia na casa deles toda semana, levava fruta, levava brinquedo, levava carinho, e o Gabriel gostava da gente. Ele corria para me abraçar. Me chamava de vovô Naldo, subia no meu colo. Era uma criança boa, educada, carinhosa. Eu olhava para ele e pensava: valeu a pena. Tudo valeu a pena. Aí a Célia adoeceu. Foi rápido. Câncer no pâncreas. Em 6 meses, ela se foi. E quando ela partiu, eu senti que metade de mim tinha ido junto. A gente tinha 49 anos de casados. 49 anos dividindo a mesma cama, a mesma mesa, a mesma vida. E de repente eu estava sozinho. Sozinho naquela casa que a gente tinha comprado com tanto suor. Naquela casa que a gente tinha enchido de memórias. E o silêncio. O silêncio doía mais que qualquer barulho. O Ricardo apareceu no velório, claro. Apareceu no enterro. Chorou, abraçou,
Disse que ia cuidar de mim. A Patrícia ficou do lado dele, de cara fechada, mas também falou que eu podia contar com eles. O Gabriel, coitado, estava confuso. Ele tinha 15 anos na época. Abraçou a avó no caixão e chorou baixinho. Aquilo partiu meu coração de novo. Nos primeiros meses depois que a Célia se foi, o Ricardo aparecia aqui em casa de vez em quando. Trazia o Gabriel, a gente conversava, almoçava junto. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. E eu sempre dizia que estava tudo certo, porque eu sou daqueles que não gosta de dar trabalho, sabe? Sempre fui assim. Sempre me virei sozinho. Desde menino, aprendi que reclamar não resolve. Levantar e fazer, isso sim resolve. Com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas, uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois só em aniversário e Natal. E eu entendia. A vida é corrida. Todo mundo tem seus problemas. Eu não ia ficar cobrando atenção de filho adulto. Eu tinha minha rotina. Acordava, fazia meu café, assistia jornal, ia no mercado, conversava com os vizinhos, voltava para casa. À tarde, às vezes eu ia na pracinha ali perto, sentava no banco, via o movimento. À noite, fazia minha janta simples, assistia um pouco de televisão e ia dormir. Vida de aposentado, vida de viúvo. Vida de quem já viveu muito e agora só espera os dias passarem com um pouco de paz. Mas a paz, eu ia descobrir, não durava para sempre. Faz uns 8 meses o Ricardo começou a aparecer mais. No começo eu até fiquei feliz. Achei que ele estava com saudade, que tinha percebido que o pai estava ficando velho e sozinho. Ele vinha, conversava, perguntava da saúde, ficava 1 horinha, 2, às vezes trazia a Patrícia, às vezes trazia o Gabriel, que agora estava com 19 anos, estudando faculdade de administração. Faculdade particular, cara. Mas eu não perguntava muito. Não era da minha conta. Um dia, o Ricardo veio sozinho. Sentou aqui na sala, tomou café e disse que estava com uns problemas financeiros, que o mercado imobiliário estava devagar, que as vendas tinham caído, que ele estava apertado. Pediu se eu podia emprestar uns R$1.000. Eu não pensei 2 vezes. Era meu filho. Fui no quarto, peguei o dinheiro que eu guardava num envelope e dei para ele. Ele agradeceu, disse que ia devolver no mês seguinte. Eu disse que não precisava ter pressa. Ele saiu daqui sorrindo. Passou o mês. Passou o outro. Ele não falou mais no assunto. E eu também não cobrei. Não era por causa de R$1.000 que eu ia criar caso com meu filho. Dinheiro vai e vem. Família é para sempre, né? Pelo menos era isso que eu acreditava. Aí ele voltou. Pediu mais. Dessa vez, 2.000. Disse que era para pagar uma dívida que estava acumulando juros. Eu hesitei. Não porque eu não tinha. Eu tinha. Mas porque alguma coisa dentro de mim começou a pesar. Mas eu afastei aquele pensamento. Dei o dinheiro. Ele agradeceu de novo e foi embora. E assim foi. De 2 em 2 meses, ele aparecia. Sempre com uma desculpa diferente. Sempre precisando de uma ajuda. E eu sempre dava. Porque era meu filho. Porque eu achava que estava ajudando. Porque eu tinha medo de que se eu dissesse não, ele parasse de vir. E aí eu ia ficar ainda mais sozinho. Até que chegou aquela sexta-feira. A sexta-feira que mudou tudo. Eu fui no caixa eletrônico sacar R$200. Era dia 28. E eu sempre saco um pouco antes do fim do mês para não deixar faltar nada. Coloquei a senha, pedi o extrato. E quando o papel saiu, eu li uma vez. Li de novo. E de novo. Saldo 0,00. Meu coração disparou. Pensei que fosse erro do banco. Peguei o celular. Liguei para o gerente. Ele me disse que ia verificar e me ligava de volta. Fiquei ali parado na calçada segurando aquele papel, sentindo o mundo girar. 15 minutos depois, ele me ligou. Disse que tinha havido uma transferência via Pix. Uma transferência autorizada pela minha chave. No valor total da conta. R$12.460. Tudo. Eu perguntei para quem. Ele disse o nome. Ricardo Tavares. Voltei para casa sem saber o que fazer. Sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. Tentei entender. Tentei achar uma explicação. Será que tinham clonado minha conta? Será que alguém tinha roubado minha senha? Mas o gerente disse que a transferência foi feita do meu celular, do meu aparelho. Aí eu lembrei. 2 semanas atrás, o Ricardo tinha vindo aqui. Disse que precisava ver uma coisa no celular dele, mas que a bateria tinha acabado.
Pediu o meu emprestado. Ficou uns 10 minutos no quarto. Devolveu, agradeceu. Foi embora. Foi nessa hora que eu entendi. Liguei para ele. Toquei 6 vezes. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Esperei 1 hora. 2 horas. Nada. Até que lá pelas 5 da tarde, ele me ligou de volta. Disse que estava ocupado, perguntou o que eu queria. Eu disse que precisava falar com ele. Urgente. Ele suspirou. Disse que ia passar aqui depois do jantar. E veio. Chegou aqui perto das 9 da noite. A Patrícia veio junto. Eu mostrei o extrato. Perguntei se ele sabia de alguma coisa. E foi aí que ele disse aquilo. Deixa de ser egoísta, pai. Na família tudo é de todos. Eu fiquei olhando para ele. Só olhando. Porque naquela hora, as palavras tinham sumido da minha boca. Não era raiva ainda. Era choque. Era aquela sensação de estar caindo, mas sem chão para bater. A Patrícia estava do lado dele, de braços cruzados, com aquela cara de quem já sabia de tudo. E o Ricardo continuava me encarando, como se tivesse falado a coisa mais normal do mundo. Você pegou meu dinheiro sem me avisar, foi o que eu consegui dizer. A voz saiu baixa, meio trêmula. Não era medo, era decepção. Eu não peguei, pai. Eu transferi. É diferente. Ele disse isso com uma calma que me assustou, como se tivesse ensaiado, como se soubesse que esse dia ia chegar e já tivesse preparado a resposta. Transferiu? Eu repeti, ainda tentando processar. Transferiu o quê, Ricardo? Era tudo que eu tinha. Tudo. 12 mil reais que eu juntei, que eu guardei, que era para me segurar o resto do ano. Para comprar remédio, para pagar conta, para não passar aperto. E você? Você entrou no meu celular, pegou minha senha e tirou tudo? A Patrícia soltou um suspiro impaciente. Arnaldo, o Ricardo tá te explicando. A gente estava numa situação muito difícil. Muito mesmo. Ia perder o carro. O Gabriel tá devendo 3 mensalidades da faculdade. A gente não tinha outra opção. Outra opção? Eu olhei para ela, depois para o Ricardo. E me perguntar não era uma opção? Me avisar não era uma opção? Pelo menos me ligar e dizer, pai, eu preciso, o senhor pode ajudar? Isso não passava pela cabeça de vocês? O Ricardo desviou o olhar, só por 1 segundo. Mas eu vi, e naquele desvio eu senti que tinha mais coisa. Tinha culpa ali, pouca, mas tinha. A gente sabia que o senhor ia ficar complicando, pai. Ia ficar dizendo que não tinha, que precisava guardar essas coisas. E a gente não tinha tempo para discutir. Era urgente. Urgente. Eu repeti devagar. Tão urgente que você não podia me dar satisfação. Tão urgente que você preferiu entrar escondido no meu celular, descobrir minha senha e me roubar. Não fala assim! A voz do Ricardo subiu. Eu não roubei nada. Você é meu pai. Eu sou seu filho. O que é seu é meu também. Isso é família, pai. Família divide. Ou o senhor acha que eu não tenho direito? Eu senti alguma coisa quente subir no peito. Não era só tristeza mais. Era revolta. Mas eu segurei. Sempre fui de segurar. Respirei fundo e falei, olhando bem nos olhos dele. Direito? Direito de quê, Ricardo? De me deixar sem nada? De me tirar a segurança que eu construí com 42 anos de trabalho? Eu te dei tudo que pude a vida inteira. Paguei tua escola. Paguei tua habilitação. Paguei teu curso. Te ajudei quando você casou. Te ajudei quando o Gabriel nasceu. Te dei dinheiro toda vez que você veio aqui pedir. Toda vez. E você nunca devolveu nada. Nunca. E agora você vem me dizer que tem direito? A Patrícia deu um passo à frente. Arnaldo, para com isso. O Ricardo só fez o que qualquer filho faria. Você tá sozinho aí. Não gasta quase nada. Para que você precisa de tanto dinheiro guardado? A gente tem família, tem contas, tem responsabilidades. O Gabriel tá estudando para ter um futuro melhor. Você quer que a gente jogue tudo isso fora por causa de um dinheiro que tá parado na sua conta? Eu olhei para ela. E pela primeira vez em todos esses anos, eu vi quem ela realmente era. Não era só jeito frio. Não era só distância. Era maldade. Era ganância. E o pior, o Ricardo tinha se tornado igualzinho a ela. Sai da minha casa. Eu falei baixo, mas firme. Eles ficaram parados. A Patrícia riu. Uma risada curta, de deboche. O quê? Eu disse. Sai da minha casa. Os dois. Agora. O Ricardo balançou a cabeça, como se eu tivesse perdido o juízo. Pai, o senhor está exagerando. A gente só está tentando resolver as coisas aqui.
O senhor não precisa ficar assim. Não precisa? Eu levantei do sofá. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha voltado a ter chão debaixo dos pés. Vocês entraram no meu celular, roubaram minha senha, tiraram tudo que eu tinha e ainda vem aqui me dizer que eu que estou exagerando, que eu que estou sendo egoísta. Sai. Agora. Antes que eu perca o resto de respeito que ainda tenho por você. A Patrícia puxou o Ricardo pelo braço. Vamos embora. Deixa ele aí remoendo. Quando ele se acalmar, ele entende. Eles saíram, bateram a porta. E eu fiquei ali, de pé no meio da sala, ouvindo o barulho do carro dele sumindo na rua. Sentei de novo no sofá. Olhei para o extrato que ainda estava na mesinha de centro. 0,00. 73 anos. E 0. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não era desespero. Não era fraqueza. Era raiva. Raiva verdadeira. E junto com a raiva, veio uma clareza que eu não tinha antes. Eu peguei o celular. Liguei para o gerente do banco de novo. Ele atendeu no terceiro toque. Seu Arnaldo? Eu quero registrar um boletim de ocorrência. E quero bloquear aquela transferência. Tem como? Ele hesitou. Tem, mas... é complicado. É seu filho, não é? Isso pode virar um processo. Pode ficar feio. Eu não me importo, eu disse. Ele roubou. E eu vou provar. Desliguei o telefone. E pela primeira vez naquela noite, eu senti que não estava sozinho. Porque eu tinha algo que o Ricardo não esperava. Eu tinha a verdade. E eu tinha tempo. Tempo para pensar. Tempo para agir. E principalmente, eu tinha uma gaveta cheia de recibos, documentos e comprovantes de cada centavo que eu tinha dado para ele ao longo desses anos. Arnaldo Tavares não era bobo. E o Ricardo ia descobrir isso do jeito mais difícil. No sábado de manhã, acordei cedo como sempre. Mas dessa vez não foi por hábito. Foi porque não consegui dormir direito. Fiquei a noite inteira revirando na cama, pensando, planejando. A raiva tinha esfriado um pouco, mas no lugar dela veio outra coisa. Uma coisa que eu não sentia faz tempo. Determinação. Levantei, fiz meu café, sentei na mesa da cozinha e abri a gaveta do armário que fica ali do lado. É uma gaveta antiga, dessas de madeira pesada, com uma fechadura que já não tranca mais. A Célia sempre dizia que eu era organizado demais. Guardava tudo. Recibo de luz de 5 anos atrás, nota fiscal de remédio, comprovante de depósito. Ela ria, dizia que eu parecia contador. Mas eu sempre respondia a mesma coisa. O dia que precisar, tá tudo aqui. E esse dia tinha chegado. Tirei uma pasta velha, azul, meio desbotada. Abri em cima da mesa e comecei a folhear. Cada papel ali era uma lembrança. Um comprovante de transferência de R$2.000 para o Ricardo, lá de março do ano passado. Outro de 1.500, de junho. Mais um de 3.000, de agosto. Eu tinha tudo anotado. Data, valor, motivo. Sempre organizadinho. Porque na minha cabeça aquilo não era cobrança. Era só controle. Só para eu saber o que estava saindo, para onde estava indo. Fui somando mentalmente. Nos últimos 2 anos, desde que a Célia faleceu, eu tinha dado para o Ricardo mais de R$28.000. 28 mil. Dinheiro que eu tinha suado para juntar. Dinheiro da minha aposentadoria, das horas extras que eu fiz durante anos, do dinheiro que a Célia deixou guardado. E ele nunca tinha devolvido 1 centavo. Nunca tinha nem mencionado. Separei os comprovantes mais importantes e coloquei numa pasta nova. Ia precisar disso. Depois peguei o celular e liguei para o banco de novo. Dessa vez, pedi para falar direto com o gerente, o Marcelo. Ele me conhece faz anos, desde a época que abri conta lá. Quando atendeu, eu expliquei a situação toda, sem rodeio, sem vergonha. Contei que meu filho tinha pegado meu celular, tinha feito a transferência sem me avisar e que eu queria registrar isso como crime. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois suspirou. Seu Arnaldo, isso é delicado. É seu filho. Se o senhor registrar um BO, isso vai para a delegacia. Pode virar inquérito. Pode. Pode complicar a relação de vocês ainda mais. Marcelo, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A relação já está complicada. Ele me roubou. Entrou no meu celular, descobriu minha senha e tirou tudo que eu tinha. Eu não ligo se é meu filho. Errado é errado. Ele respirou fundo do outro lado. Tá bom, vou te orientar. O senhor vai precisar ir na delegacia,
registrar o boletim de ocorrência por apropriação indébita ou estelionato. Leva os comprovantes, leva o extrato, leva tudo. E depois, com o BO em mãos, a gente tenta bloquear a conta dele ou reverter a transferência. Mas não posso garantir que vai dar certo. Eu sei, eu disse, mas eu preciso tentar. Desliguei e olhei para o relógio. 8h30 da manhã. A delegacia abria às 9. Tomei banho, vesti uma calça e uma camisa social que eu não usava faz tempo. Passei um pente no cabelo, me olhei no espelho. Tava mais magro, mais velho. Mas os olhos tinham voltado a ter vida. Saí de casa às 9h15. Peguei um ônibus até o centro de Contagem. A delegacia ficava perto da rodoviária, num prédio cinza, meio caído. Entrei, peguei senha e esperei. Tinha bastante gente. Gente com cara de cansada, de revoltada, de desesperada. Eu olhava para cada um e pensava, todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui foi ferido de algum jeito. Chamaram minha senha. Fui até o guichê. Um policial jovem, de uns 30 anos, me atendeu. Perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Ele digitava devagar, fazendo perguntas de vez em quando. Nome completo do meu filho, CPF, endereço, valor da transferência, data. Quando terminei, ele olhou para mim e perguntou: "O senhor tem certeza que quer fazer isso? Porque depois que registrar, não tem mais volta. Isso vai para a justiça." "Eu tenho certeza", eu disse. Ele imprimiu o boletim. Eu assinei. Peguei uma cópia e saí de lá. O sol estava forte lá fora. Sentei num banco na praça em frente e fiquei olhando o papel. Boletim de ocorrência. Crime. Apropriação indébita. Vítima. Arnaldo Tavares. Suspeito. Ricardo Tavares. Meu filho agora era um suspeito. Voltei para casa de ônibus. No caminho, recebi uma mensagem do Ricardo. "Pai, a gente precisa conversar. O senhor está exagerando. Vamos resolver isso de boa." Não respondi. Cheguei em casa, almocei alguma coisa rápida e sentei na varanda. Fiquei pensando no que fazer agora. O boletim estava registrado. O banco ia investigar. Mas eu sabia que isso ia demorar. E enquanto isso, o Ricardo tinha meu dinheiro. 12 mil reais que ele provavelmente já estava gastando. Foi aí que eu lembrei de uma coisa. O Gabriel, meu neto, 19 anos, estudando administração. Eu não falava com ele faz uns 3 meses. Desde que o Ricardo começou a aparecer mais por aqui, o Gabriel tinha sumido. Não vinha mais me visitar. Não mandava mensagem. Nada. Eu sempre achei que era coisa da idade. Jovem tem a vida corrida. Faculdade, amigos, namoro. Não ia ficar cobrando atenção de neto. Mas agora eu me perguntava, será que o Gabriel sabia do que o pai dele tinha feito? Será que ele estava junto nisso? Peguei o celular e procurei o contato dele. Última mensagem tinha sido no aniversário dele, em julho. Eu tinha mandado parabéns. Ele tinha respondido: "Valeu, vô." Só isso. Escrevi: "Gabriel, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar contigo." Esperei. 15 minutos. Meia hora. Nada. Quando já estava desistindo, o celular vibrou. "Vô, tô na faculdade agora. Posso ir aí à noite?" "Pode. Te espero." Larguei o celular e respirei. Não sabia o que esperar. Não sabia se o Gabriel ia chegar aqui do lado do pai ou do meu. Mas eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava saber se ainda tinha alguém naquela família que prestava. A tarde passou devagar. Eu tentei ver televisão, mas não conseguia me concentrar. Fui no quintal, reguei as plantas, varri a calçada, fiz café. Qualquer coisa para passar o tempo. Lá pelas 7 da noite, a campainha tocou. Abri a porta. E lá estava ele, Gabriel. Alto, magro, de moletom e boné. Mas o que me chamou a atenção foi o rosto dele. Tava cansado, com olheira. E o jeito que ele me cumprimentou foi diferente, sem aquele sorriso de antes. "E aí, vô? Entra, meu filho." Ele entrou, sentou no sofá. Eu ofereci café, ele aceitou. Fui na cozinha. Preparei. Voltei com 2 xícaras. Sentei na poltrona em frente a ele. Ficamos em silêncio por uns segundos. Até que eu perguntei: "Você sabe o que seu pai fez?" Ele olhou para a xícara. Não olhou para mim. "Sei." Meu coração apertou. "E você concorda?" Ele respirou fundo. Colocou a xícara na mesa. E finalmente me encarou. "Não, vô. Eu não concordo." E foi nessa hora que eu percebi. O Gabriel estava do meu lado. E talvez eu não tivesse perdido tudo.
O Gabriel ficou olhando para mim, e eu vi nos olhos dele alguma coisa que eu conhecia bem. Era vergonha. Vergonha misturada com raiva. O tipo de raiva que a gente sente quando vê alguém que a gente ama fazendo uma coisa errada e não consegue impedir. Faz tempo que você sabe? Eu perguntei. Ele baixou a cabeça. Eu descobri na semana passada. Por acaso. Estava no quarto deles, procurando um carregador, e ouvi minha mãe falando no telefone com meu pai. Ela disse alguma coisa tipo, já transferiu o dinheiro do seu pai? E ele respondeu que sim, que tinha conseguido pegar tudo. Eu senti o peito apertar de novo. Não era só o Ricardo. A Patrícia também tinha planejado aquilo. Tinha sido uma coisa pensada, calculada. Não foi impulso, foi frieza. E o que você fez quando ouviu? Eu perguntei. Fiquei parado ali, escondido, esperando ouvir mais. Aí minha mãe disse que agora dava para pagar a faculdade atrasada e que ainda sobrava para eles. Que o senhor não ia nem perceber. Que o senhor é velho, não sai de casa, não gasta quase nada. Ele parou, engoliu seco. Eu fiquei com raiva, vô. Muita raiva. Mas não sabia o que fazer. Por que você não me ligou? Não me avisou? Ele olhou para mim com os olhos marejados. Porque é meu pai, vô. Mesmo ele sendo errado, é meu pai. Eu não sabia como te contar. Tinha medo de piorar tudo. Tinha medo que o senhor fosse brigar com ele e ele parasse de me ajudar. Eu sei que parece egoísmo, mas eu tô no meio disso tudo, sabe? Eu não pedi para nascer nessa família. Eu levantei da poltrona e fui até ele. Sentei do lado dele no sofá e coloquei a mão no ombro dele. Senti ele tremer um pouco. Gabriel, escuta bem o que eu vou te dizer. Você não tem culpa de nada. Nada. O errado aqui é seu pai e sua mãe, não você. E eu não vou te cobrar por nada disso. Ele limpou os olhos com a manga do moletom. Mas vô, eles usaram meu nome. Disseram que era pela faculdade, mas eu nem sabia que estava devendo. Eles nunca me contaram nada. E agora eu fico pensando se foi por minha causa que o senhor perdeu tudo. Não foi por sua causa, eu disse firme. Eles usaram você como desculpa. Mas a escolha foi deles. E se eles estavam com um problema de dinheiro, deviam ter vindo conversar comigo, do jeito certo, não roubando. Ele assentiu, ainda cabisbaixo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu ouvia o barulho da rua lá fora. Algum carro passando, cachorro latindo. Vô, ele disse baixinho. Tem mais uma coisa. Eu senti um frio na barriga. Fala. Não é a primeira vez. Eu olhei para ele, sem entender. Como assim? Ele respirou fundo, como quem junta coragem. Lembra quando a avó Célia estava doente? Nos últimos meses? Lembro. Meu pai pediu dinheiro para o senhor. Disse que era para ajudar com os remédios dela, lembra? Eu lembrei na hora. Tinha sido uns 4.000 reais. Eu tinha dado sem nem pensar 2 vezes. Era para Célia. Era para minha esposa. Ele não usou esse dinheiro com ela, avô. Ele comprou um carro, um Civic usado. Ele contou para minha mãe na frente de mim, achando que eu não ia entender. Disse que tinha dado um jeitinho, que tinha pego uma grana com o senhor. Senti uma onda de náusea. Eu tinha dado aquele dinheiro achando que ia ajudar a Célia, achando que ia aliviar o sofrimento dela. E o Ricardo tinha usado para comprar um carro. Por que você nunca me contou? Minha voz saiu rouca. Eu era novo, vô. Tinha 15 anos. Achei que era normal, que era coisa de adulto. Só agora, com o tempo, eu fui entendendo o quanto aquilo foi errado. Ele olhou para mim. Desculpa, eu devia ter falado. Eu balancei a cabeça. Não, você era uma criança. A culpa não é sua. Ficamos mais um tempo ali. Eu tentando processar tudo aquilo. Tentando não deixar a raiva me dominar. Porque agora não era só raiva. Era nojo. Nojo de saber que meu filho tinha usado o sofrimento da própria mãe para tirar dinheiro de mim. Gabriel, me diz uma coisa. Você depende do seu pai para alguma coisa? Ele pensou um pouco. Dependo da casa e da faculdade. Mas eu tenho um emprego. Meio período. Trabalho numa loja de roupas no shopping. Ganho pouco, mas é alguma coisa. E se você saísse de lá, você conseguiria se virar? Ele me olhou surpreso. Vô, eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Mas acho que sim. Dava um jeito. Então escuta. Eu olhei bem nos olhos dele. Se as coisas piorarem lá em casa, você vem pra cá. Essa casa é pequena, mas tem espaço pra você. Eu não tenho dinheiro agora, mas a gente se vira. Eu não vou deixar você no meio dessa guerra.
Os olhos dele encheram de novo. Sério, vô? Sério? Ele me abraçou. E naquele abraço, eu senti que ainda tinha motivo para lutar. Ainda tinha alguém naquela família que valia a pena. Ele ficou mais um pouco. A gente conversou sobre outras coisas. Sobre a faculdade, sobre o trabalho, sobre a vida. Quando já estava tarde, ele levantou para ir embora. Gabriel, mais uma coisa. Eu disse antes dele sair. Não conta para o seu pai que você veio aqui. Nem para sua mãe. Ele assentiu. Pode deixar, vô. Quando ele saiu, eu fechei a porta e sentei de novo no sofá. Peguei o celular e olhei as mensagens. Tinha mais 2 do Ricardo. Pai, vamos parar com essa palhaçada. Liga para mim. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu vou devolver o dinheiro. Eu nem respondi, porque eu sabia que ele não ia devolver nada. Sabia que aquilo era só conversa. Só mais uma mentira. No domingo de manhã, acordei com o celular tocando. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Seu Arnaldo? Aqui é o delegado Carvalho, da Delegacia de Contagem. O senhor pode vir aqui amanhã cedo? Preciso conversar sobre o boletim que o senhor registrou. Meu coração acelerou. Claro. Que horas? 9 horas, tá bom? Tá. Desliguei. Fiquei olhando para o teto, pensando no que ia acontecer agora. Será que iam atrás do Ricardo? Será que ele ia ser preso? Uma parte de mim torcia para que sim, mas outra parte lá no fundo ainda doía, porque por mais errado que ele tivesse sido, ainda era meu filho. Passei o domingo inteiro inquieto. Tentei me distrair, mas não conseguia parar de pensar. À noite, deitei cedo, mas dormi mal de novo. Sonhei com a Célia. Sonhei que ela estava sentada na beira da cama, olhando para mim com aquele jeito dela, meio preocupada. E no sonho, ela disse: Arnaldo, não desiste. Você sempre foi forte. Continua sendo. Acordei de madrugada com aquilo ecoando na cabeça. Na segunda de manhã, arrumei a mesma roupa de sábado, peguei a pasta com os documentos e saí cedo. Cheguei na delegacia às 8h40. Esperei na recepção até chamarem meu nome. Entrei numa sala pequena. O delegado era um homem alto, de uns 50 anos, barba grisalha. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senta aí, seu Arnaldo. Sentei. Ele abriu uma pasta em cima da mesa. Eu analisei o caso do senhor. E tenho uma notícia. Eu segurei o fôlego. A gente conseguiu rastrear a transferência. E conseguiu bloquear a conta do seu filho. O dinheiro está retido. Ele não pode mexer. Eu senti um alívio tão grande que quase desabei ali na cadeira. E agora? Eu perguntei. Agora a gente chama ele aqui para prestar depoimento. E dependendo do que ele disser, a gente decide se abre inquérito ou não. Eu assenti. Quando? Amanhã, 9 horas. Saí de lá com as pernas bambas. Sentei num banco na praça de novo. E pela primeira vez em dias, eu sorri. O Ricardo ia ter que vir aqui, ia ter que olhar para mim, ia ter que explicar, e eu ia estar lá, olhando nos olhos dele, esperando. Terça-feira de manhã. Acordei às 6, mesmo sem precisar. Fiz café, tomei banho, vesti a mesma roupa que tinha usado nos outros dias. Olhei no espelho e vi um homem diferente. Não era mais aquele que tinha chorado sozinho no sofá na sexta à noite. Era alguém que tinha recuperado alguma coisa. Dignidade, talvez. Ou só raiva mesmo. Não sei. Mas eu estava de pé. E isso já era alguma coisa. Cheguei na delegacia 15 minutos antes das 9. Sentei na recepção e fiquei esperando. O coração batia forte, mas não era medo. Era expectativa. Eu queria ver a cara do Ricardo quando ele chegasse ali. Queria ver se ele ia ter coragem de me olhar nos olhos. 9h10. Ele ainda não tinha chegado. Eu fiquei olhando a porta, vendo gente entrar e sair. 9h15. Nada. Eu comecei a achar que ele não ia aparecer, que ia inventar alguma desculpa, alguma mentira, mas às 9h20 a porta se abriu e ele entrou, sozinho. Sem a Patrícia. De calça jeans e camisa polo, óculos escuros na cabeça. Ele parou quando me viu. Por uns 3 segundos, a gente ficou só se encarando. E eu vi no rosto dele o que eu queria ver. Surpresa. E um pouco de medo. Ele veio até onde eu estava, mas não sentou. Ficou de pé, olhando para mim de cima. Sério que você fez isso, pai? Ele disse baixo, mas com raiva na voz. Fiz. E faria de novo. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse. Você me denunciou. Registrou um boletim contra mim. Seu próprio filho. Você roubou meu dinheiro.
Entrou no meu celular, pegou minha senha e tirou tudo o que eu tinha, sem me avisar, sem me perguntar. Você acha que eu ia deixar passar? Eu ia devolver, ele disse, mais alto agora. Algumas pessoas na recepção olharam pra gente. Ia devolver quando, Ricardo? Quando? Você nunca devolveu os outros 28 mil que eu te emprestei. Nunca. E eu tenho todos os comprovantes. Tá tudo aqui. Eu bati na pasta que estava no meu colo. Ele ficou pálido. Você guardou? Guardei. Cada centavo, cada transferência, cada depósito, tudo. Antes que ele pudesse responder, uma policial apareceu na porta da recepção e chamou o nome dele. Ricardo Tavares? Ele olhou para ela, depois para mim. Respirou fundo. É comigo. O senhor Arnaldo também, por favor. Levantei e segui os dois. Entramos na mesma sala onde eu tinha conversado com o delegado no dia anterior. O delegado Carvalho estava sentado atrás da mesa com outro homem do lado, um escrivão. Sentem, ele disse, apontando para as cadeiras na frente da mesa. Eu sentei de um lado, o Ricardo do outro. Ele evitava me olhar, ficava mexendo no celular, tenso, com a perna balançando sem parar. O delegado abriu a pasta, olhou para os papéis, depois olhou para o Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado aqui por conta de uma denúncia de apropriação indébita feita pelo seu pai. De acordo com o boletim, no dia 28 de outubro, o senhor realizou uma transferência via Pix da conta bancária dele, no valor de R$ 12.460. Isso procede? O Ricardo olhou para o delegado, depois para mim, depois de volta para o delegado. Procede, mas não foi roubo. Ele é meu pai, eu tenho direito. Direito? O delegado repetiu, arqueando a sobrancelha. Direito baseado em quê? Em família. Eu sou filho dele. O que é dele é meu também. O delegado se recostou na cadeira, cruzando os braços. Não é bem assim que funciona, senhor Ricardo. O senhor realizou uma transferência sem o consentimento da vítima. Isso se chama apropriação indébita. E pode dar de 1 a 4 anos de prisão. O Ricardo engoliu seco. Mas eu ia devolver. Ia devolver quando? Silêncio. Senhor Ricardo, o seu pai apresentou aqui uma série de comprovantes mostrando que nos últimos anos o senhor recebeu dele mais de R$ 28 mil e nunca devolveu nada. Isso é verdade? O Ricardo desviou o olhar. Eu estava com dificuldades financeiras. Ele me ajudou porque quis. Ele te deu dinheiro porque você pediu. Eu disse, a voz firme. Toda vez você vinha aqui com uma desculpa diferente. Precisava pagar uma dívida, precisava consertar o carro, precisava não sei o quê. E eu sempre dei. Sempre. Porque você é meu filho. Porque eu confiava em você. Mas dessa vez você não pediu. Você roubou. Eu não roubei! Ele gritou virando para mim. Você tá fazendo drama por nada. Você tem aposentadoria, você recebe todo mês, você não ia morrer de fome. Ricardo, baixa o tom, o delegado disse sério. Aqui não é lugar para briga de família. Isso aqui é uma delegacia. O Ricardo respirou fundo, tentando se controlar. Mas eu vi a veia no pescoço dele pulsando. Ele estava nervoso. Muito nervoso. O delegado continuou. Senhor Ricardo, o senhor invadiu o celular do seu pai, obteve a senha bancária dele de forma ilícita e realizou uma transferência não autorizada. Isso configura crime. O dinheiro foi bloqueado e está retido na conta do senhor. E agora eu preciso que o senhor me diga. O senhor ainda tem acesso a esse valor? O Ricardo hesitou. Ainda não consegui sacar. Tá bloqueado. Ótimo. Porque enquanto tiver bloqueado, ainda dá para reverter a situação. Mas se o senhor tivesse gasto, ia ser pior. O delegado olhou para mim. Seu Arnaldo, o senhor quer seguir com o processo criminal? Ou prefere tentar um acordo aqui? Eu olhei para o Ricardo. Ele estava destruído, suando, pálido, com a mão tremendo. Parte de mim queria ver ele se ferrar. Queria ver ele pagar pelo que fez. Mas outra parte ainda era pai. Eu quero meu dinheiro de volta, eu disse. Todo. E quero que ele assine um documento dizendo que nunca mais vai encostar na minha conta. Nunca mais. O delegado assentiu. Dá para fazer isso. A gente lavra um termo de compromisso aqui. Ele devolve o dinheiro, assina o termo e o senhor retira a queixa. Mas se ele descumprir, o processo volta. E aí não tem acordo. Senhor Ricardo, o senhor concorda? O Ricardo olhou para mim. E pela primeira vez desde que a gente tinha entrado naquela sala,
Eu vi vergonha no rosto dele. Vergonha de verdade. Eu concordo, ele disse baixinho. O delegado pediu para o escrivão preparar o documento. Ficamos ali esperando, em silêncio. O Ricardo olhava para o chão. Eu olhava para a janela. Eram dois estranhos sentados um do lado do outro. Quando o documento ficou pronto, o delegado entregou para o Ricardo. Assina aqui e aqui. Ele assinou. Depois me entregaram uma cópia. Eu guardei na pasta. O dinheiro vai ser desbloqueado e transferido de volta para a conta do Sr. Arnaldo em até 48 horas, o delegado disse. E, Sr. Ricardo, uma dica. Procura um emprego melhor, porque tirar dinheiro de pai idoso não é jeito de viver. O Ricardo levantou sem falar nada. Saiu da sala. Eu fiquei mais um pouco, conversando com o delegado, agradecendo. Quando saí, o Ricardo estava na calçada, fumando um cigarro. Nem sabia que ele fumava. Passei reto por ele. Não olhei, não falei nada. Mas antes de eu atravessar a rua, ele me chamou. Pai. Parei. Virei para trás. Desculpa. Eu olhei para ele. E pela primeira vez, eu não senti pena. Não senti raiva. Não senti nada. Desculpa não paga a conta, Ricardo. E não apaga o que você fez. Virei e fui embora. Cheguei em casa, sentei na varanda e fiquei olhando a rua. Demorou uns 20 minutos para eu perceber que estava chorando. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio. Porque eu tinha ganhado. Eu tinha lutado. E eu tinha vencido. 2 dias depois, o dinheiro voltou. R$ 12.460. De volta na minha conta. Eu olhei o extrato, respirei fundo e agradeci. Não sei para quem. Talvez para Célia. Talvez para Deus. Talvez só para o universo. Mas a história não tinha terminado. Porque no sábado seguinte o Gabriel apareceu na minha porta. E pelo jeito que ele estava ofegante, suando, com os olhos arregalados, alguma coisa muito errada tinha acontecido. Vô, meu pai surtou. Foi a primeira coisa que o Gabriel disse quando eu abri a porta. Ele estava com a mochila nas costas, o rosto vermelho, respirando rápido. Entrou antes mesmo de eu convidar. Olhou para trás como se alguém tivesse seguindo ele e só depois me encarou. Calma, meu filho. Respira. O que aconteceu? Ele largou a mochila no chão da sala. Passou a mão no cabelo, nervoso. Meu pai, ele descobriu que eu vim aqui semana passada. Não sei como, mas ele descobriu. E hoje de manhã ele me acordou gritando, dizendo que eu sou um traidor, que eu escolhi o lado errado, que eu tô virando contra a família. Eu senti o peito apertar. E sua mãe? Minha mãe ficou do lado dele, como sempre. Disse que eu tô sendo ingrato, que eles pagam tudo pra mim. Faculdade, casa, comida, e que agora eu tô apoiando o cara que denunciou meu próprio pai. Ele parou, olhou pra mim com os olhos cheios d'água. Vô, eles me expulsaram. Me mandaram sair de casa. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Quando abri de novo, olhei pro Gabriel com a firmeza que ainda me restava. Então você fica aqui, comigo. Vô, eu não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Essa casa é sua também, sempre foi. E se eles não querem você lá, então você fica aqui. Simples assim. Ele respirou aliviado, mas ainda parecia perdido. Sentou no sofá, com os ombros caídos, olhando para o chão. Eu fui até a cozinha, fiz café, trouxe para ele. A gente ficou ali, em silêncio, só o barulho da rua entrando pela janela aberta. Gabriel, eu disse depois de um tempo, você tem suas coisas? Roupa? Documentos? Tenho na mochila. Peguei o que deu. O resto ficou lá. Tudo bem. Amanhã a gente vê isso. Hoje você descansa. O quarto dos fundos está vazio. Era onde sua avó guardava as coisas dela. Mas eu já limpei tudo. Tem uma cama, um guarda-roupa. Não é muito, mas serve. Ele assentiu, ainda calado. Eu via que ele estava processando tudo. 19 anos. Expulso de casa. Por causa de uma briga que ele nem começou. Mas era assim que as coisas eram. O Ricardo sempre foi bom em colocar a culpa nos outros. Naquela noite fiz janta para nós dois. Arroz, feijão, bife simples. A gente comeu sem falar muito. Depois, o Gabriel foi pro quarto e eu fiquei na sala pensando. Pensando em como as coisas tinham mudado tão rápido. Uma semana atrás, eu estava sozinho, sem dinheiro, sem esperança. Agora, eu tinha meu dinheiro de volta. E tinha meu neto morando comigo. Mas eu sabia que isso não ia ficar assim. Conhecia o Ricardo. Ele não ia aceitar isso de boa. Ele ia reagir. E quando ele reagisse, ia ser feio.
No domingo de manhã, acordei cedo como sempre. Fiz café, sentei na mesa da cozinha. O Gabriel ainda estava dormindo. Peguei o celular e vi que tinha 3 mensagens do Ricardo, todas da madrugada. Você convenceu meu filho contra mim. Você destruiu minha família. Isso não vai ficar assim. Não respondi. Bloqueei o número dele. Não tinha mais nada para falar com ele. O Gabriel acordou lá pelas 9. Veio para a cozinha de cara amassada, ainda de pijama. Sentou. Tomou café comigo. E pela primeira vez desde que ele tinha chegado, ele sorriu. Vô, obrigado. De verdade. Não precisa agradecer. Você é meu neto. Minha responsabilidade. A gente passou o domingo tranquilo. Assisti futebol na TV. Ele ficou no celular, conversando com os amigos, avisando que tinha mudado de casa. À tarde, a gente foi no mercado, compramos algumas coisas. Ele insistiu em pagar metade com o dinheiro do trabalho dele. Eu não quis aceitar no começo, mas ele foi firme. Disse que não queria ser peso, que queria contribuir. E naquela hora, eu vi que o Gabriel não era como o pai dele. Ele tinha caráter, tinha dignidade. E isso valia mais que qualquer dinheiro. Na segunda de manhã, eu acordei com o celular tocando. Era um número desconhecido de novo. Atendi, meio desconfiado. Alô, seu Arnaldo, aqui é a doutora Fernanda, do escritório de advocacia Silva em Associados. O senhor tem 1 minuto? Meu coração acelerou. Tenho. O que foi? O senhor foi notificado. Seu filho entrou com um processo contra o senhor. Eu sentei na cama, tonto. Processo? De quê? Dano moral. Ele alega que o senhor o expôs publicamente, o denunciou de forma injusta e que isso causou prejuízos emocionais e profissionais a ele. Ele está pedindo uma indenização de R$50 mil. Eu fiquei mudo. Não conseguia acreditar. Ele tinha roubado meu dinheiro. Eu tinha conseguido reaver. E agora ele estava me processando? Doutora, eu disse, a voz tremendo. Ele roubou de mim. Eu tenho os comprovantes. Eu tenho o boletim de ocorrência. Como é que ele pode me processar? Ele pode sim. E é exatamente por isso que eu tô ligando. A notificação chegou para o senhor hoje. O senhor vai precisar de um advogado para se defender. Se não responder no prazo, o senhor perde na revelia. Eu passei a mão no rosto. Quanto custa um advogado? Ela hesitou. Depende. Mas em média, uns R$5 mil para começar. R$5 mil. Quase metade do que eu tinha acabado de recuperar. Eu preciso pensar. Entendo. Mas não demore muito, seu Arnaldo. O prazo é curto. Qualquer coisa me liga. Vou te mandar meu contato por mensagem. Desliguei o telefone e fiquei sentado na beira da cama, olhando para o nada. O Gabriel apareceu na porta do quarto. Vô, tá tudo bem? Eu olhei para ele. E decidi não esconder nada. Seu pai me processou. O rosto dele ficou branco. O quê? Ele entrou com um processo de dano moral. Tá pedindo R$50 mil. O Gabriel fechou os olhos, balançou a cabeça. Eu não acredito. Ele tá completamente louco. Não, ele tá desesperado. E gente desesperada faz qualquer coisa. Passei o resto do dia pensando no que fazer. Liguei para alguns conhecidos, pedi indicação de advogado. Um vizinho me passou o contato de um advogado aposentado que atendia pro bono casos de pessoas mais velhas sem condição de pagar. Marquei de ir lá na terça, mas naquela noite aconteceu algo que eu não esperava. Alguém tocou a campainha. Eram quase 10 da noite. Eu e o Gabriel trocamos um olhar. Levantei, fui até a porta, olhei pelo visor. Era a Patrícia, sozinha, com um casaco preto, bolsa a tiracolo, cabelo preso. Ela olhava para o chão, com os braços cruzados, parecendo nervosa. Eu abri a porta, mas não abri o portão. O que você quer? Ela levantou o rosto, e pela primeira vez eu vi que ela estava com medo. Arnaldo, eu preciso falar com você. É urgente. Não tenho nada para falar com você, Patrícia. Por favor. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. É sobre o Ricardo e sobre o processo. Eu vim te avisar de uma coisa. Eu olhei para ela, desconfiado. Mas alguma coisa no jeito dela me fez hesitar. Abri o portão, mas não deixei ela entrar. Ficamos ali, na calçada, sob a luz amarela do poste. Fala. Ela respirou fundo. Olhou para os lados, como se tivesse com medo de alguém ver. O Ricardo não tá bem. Ele tá obcecado com isso. Desde que o dinheiro voltou para sua conta, desde que o Gabriel saiu de casa, ele não para de falar em vingança.
Ele quer te destruir, Arnaldo. Ele falou que não vai parar enquanto você não perder tudo. Eu senti um frio na espinha. E você veio aqui me avisar disso por quê? Por bondade? Ela baixou os olhos. Porque eu tô com medo. Medo dele. Medo do que ele pode fazer. Ele não é mais o mesmo, Arnaldo. Ele tá... diferente. Ele sempre foi assim, Patrícia. Você é que nunca quis ver. Ela não respondeu. Ficou ali, parada, tremendo um pouco. Tem mais alguma coisa? Eu perguntei, já pronto para fechar o portão. Tem. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Ele tá planejando vender a casa. Nossa casa. Para pagar o advogado e continuar com o processo. E quando eu disse que não concordava, ele me empurrou. Eu parei. Ele te agrediu? Ela assentiu, limpando uma lágrima. Foi a primeira vez. Mas eu sei que não vai ser a última. Eu respirei fundo. Não sabia se acreditava nela. Não sabia se aquilo era real ou mais uma manipulação. Se ele te agrediu, você precisa denunciar. Eu não posso. Ele é meu marido. E eu não tenho para onde ir. Então arruma um jeito. Porque eu não vou te ajudar, Patrícia. Você escolheu ficar do lado dele quando ele me roubou. Você apoiou cada mentira, cada golpe. E agora que as coisas viraram contra você, você vem aqui pedir socorro? Não funciona assim. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu, limpou os olhos e virou para ir embora. Mas antes de sair, ela parou e olhou para trás. Cuidado, Arnaldo. Ele não vai parar. E sumiu na escuridão da rua. Eu fechei o portão, voltei para dentro. O Gabriel estava na sala, olhando para mim. Vô, o que ela queria? Eu contei tudo. Ele ficou em silêncio, processando. Meu pai tá fora de controle. Ele disse baixinho. Eu nunca vi ele assim. Eu sei, mas a gente não vai ceder. A gente vai lutar, do jeito certo. Naquela noite, deitei e fiquei olhando para o teto. Pensei na Célia. Pensei em tudo que a gente tinha passado junto. E senti que ela estava ali, do meu lado, me dando força. Porque a guerra tinha começado. E eu não ia desistir. Na terça de manhã, fui no escritório do Dr. Mário, o advogado que o vizinho tinha me indicado. Era um lugar simples, numa sala comercial pequena ali perto do centro de contagem. Ele era um senhor de uns 70 anos, cabelo todo branco, óculos de grau grosso, mas com um olhar firme, daqueles que já viram muita coisa na vida. Contei tudo para ele. Desde o dia que descobri a conta zerada, até o processo que o Ricardo tinha movido contra mim. Mostrei os comprovantes, o boletim de ocorrência, o termo de compromisso assinado na delegacia. Ele foi lendo tudo, anotando em um caderno velho, fazendo umas perguntas de vez em quando. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com a camisa e suspirou. Seu Arnaldo, vou ser sincero com o senhor. Esse processo que seu filho moveu não tem pé nem cabeça. É uma represália, pura e simples. Mas infelizmente, mesmo sendo absurdo, o senhor vai ter que se defender. Porque se não responder, ele pode ganhar na revelia. E quanto vai custar? Eu perguntei direto. Normalmente eu cobraria uns 5.000, mas vou fazer diferente. Vou cobrar 2.000 agora e se a gente ganhar mais 1.000 no final. O senhor consegue pagar isso? 2.000. Doía, mas eu conseguia. Assenti. Então vamos em frente, ele disse. Vou preparar a contestação e vou entrar com um pedido de danos morais reverso. Porque o que seu filho fez, roubar seu dinheiro e ainda te processar, isso sim é dano moral. Saí de lá com um pouco mais de esperança. Voltei para casa, paguei os 2.000 pro Dr. Mário por transferência e tentei seguir a vida. O Gabriel estava se adaptando bem. Ele saía todo dia para a faculdade de manhã, trabalhava à tarde na loja e voltava à noite. A gente jantava junto, conversava, assistia TV. Era uma rotina boa, simples. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. Mas a paz durou pouco. Na quinta-feira, o Gabriel chegou em casa mais cedo que o normal. Estava pálido, suando, com a mão tremendo quando abriu a porta. Vô, meu pai apareceu na faculdade. Eu levantei da poltrona na hora. Fez o quê? Ele me esperou na saída. Disse que a gente precisava conversar. Tentei ignorar, mas ele me seguiu até o ônibus. Ficou gritando na rua, dizendo que eu sou um traidor, que eu abandonei minha família, que eu escolhi o lado errado. Senti a raiva subir. E aí? Aí eu entrei no ônibus e vim embora. Mas vô, ele estava muito estranho. Os olhos dele, parecia que ele estava fora de si.
As pessoas em volta ficaram olhando. Foi constrangedor. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Você não vai mais sozinho para a faculdade. Amanhã eu vou com você. Vou. O senhor não precisa... Eu vou. E não se discute. Na sexta de manhã acordei junto com o Gabriel. Tomamos café, saímos juntos. A gente pegou o ônibus até a faculdade dele, que ficava na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Quando chegamos, fiquei do lado de fora, esperando. Disse pro Gabriel entrar, que eu ia ficar ali até ele sair. Fiquei sentado num banco na pracinha em frente. Fazia calor. O sol batia forte. Mas eu não me importei. Fiquei ali, firme, de olho em tudo. E lá pelas 11 da manhã, ele apareceu. O Ricardo. Do outro lado da rua, parado, olhando para a entrada da faculdade. Não me viu ainda. Tava de boné, camiseta, com uma mochila nas costas. Parecia que estava esperando alguém. Esperando o Gabriel. Levantei do banco e atravessei a rua. Ele só me viu quando eu já estava perto. "O que você está fazendo aqui?" Eu perguntei duro. Ele se assustou. Deu um passo para trás. "Vim falar com meu filho." "Não, você não vai falar com ele. Você não vai encostar nele. Você não vai perturbar ele. Ele é meu filho. Eu tenho direito..." "Direito? Você perdeu esse direito quando expulsou ele de casa? Quando gritou com ele? Quando o humilhou na frente de todo mundo? Ele não quer falar contigo, Ricardo. E você vai respeitar isso." Ele deu uma risada amarga. "Olha só, o senhor agora é o herói da história, né? Salvou o coitado do neto. Virou o bonzinho. Mas a gente sabe a verdade, pai. O senhor sempre gostou mais dele do que de mim. Aquilo me pegou de surpresa. Do que você está falando? Do que eu sempre senti. Desde que o Gabriel nasceu, o senhor só tinha olhos para ele. Eu era só o filho. Mas ele era o neto querido, o preferido." Eu balancei a cabeça sem acreditar. "Você está delirando. Eu sempre te tratei bem. Te dei tudo o que eu podia. E agora você vem me jogar isso na cara? O senhor nunca me deu o que eu realmente precisava." Ele disse, a voz quebrando. "Atenção, orgulho. O senhor sempre foi distante, sempre frio, sempre medindo tudo, sempre cobrando. E quando eu errava, o senhor me olhava com aquela cara de decepção. Aquela mesma cara que está fazendo agora." Eu fiquei ali, parado, olhando para ele. E pela primeira vez, eu vi que tinha um pedaço dele que ainda era criança. Criança machucada, carente, cheia de mágoa, mas também cheia de veneno. "Ricardo, se você se sente assim, a culpa não é minha. Eu fiz o melhor que eu pude. E se não foi suficiente, eu sinto muito. Mas isso não te dá o direito de fazer o que você fez. De roubar, de mentir, de me processar." Ele limpou os olhos com a manga da camiseta. Ficou ali, em silêncio, olhando para o chão. "Vai embora, Ricardo," eu disse, mais baixo agora. "Vai embora e deixa a gente em paz. O Gabriel tá bem. Ele tá estudando, trabalhando, vivendo a vida dele. E você precisa viver a sua, sem depender de mim, sem depender de ninguém." Ele olhou para mim uma última vez. E sem falar mais nada, virou as costas e foi embora. Fiquei ali, vendo ele sumir na esquina, o peito pesado, porque por mais que ele tivesse errado, ele ainda era meu filho. E ver ele daquele jeito, perdido, revoltado, doía muito. O Gabriel saiu da faculdade às 12:00. Quando me viu ali esperando, sorriu aliviado. "Meu pai apareceu?" ele perguntou. "Apareceu, mas eu conversei com ele. Acho que ele não volta mais." No caminho de volta para casa, o Gabriel ficou quieto. Eu também. Tinha muita coisa passando na minha cabeça. Muita coisa que eu não conseguia organizar. Quando chegamos, sentamos na varanda. Ele olhou para mim e perguntou: "Vô, você acha que meu pai um dia vai melhorar?" Eu pensei um pouco antes de responder. "Eu não sei, Gabriel. Às vezes as pessoas mudam, às vezes não. Mas o que eu sei é que a gente não pode ficar esperando. A gente tem que seguir em frente, com ou sem ele." Ele assentiu, olhando para o horizonte. E naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa, porque proteger o Gabriel era mais importante do que qualquer coisa. Era mais importante do que o dinheiro, do que o processo, do que a raiva. Era sobre fazer o certo, e eu ia continuar fazendo. Até o fim. Passou uma semana de silêncio, sem mensagens do Ricardo, sem aparições, sem nada. Eu cheguei a pensar que ele tinha desistido,
que tinha finalmente entendido que não ia conseguir nada me perseguindo. Mas eu estava enganado. Na quinta-feira à noite, eu e o Gabriel tínhamos acabado de jantar quando bateram na porta. Não era a campainha. Era soco mesmo. Forte, insistente, desesperado. O Gabriel olhou para mim, assustado. Vô, fica aqui, eu disse levantando devagar. Fui até a porta, olhei pelo visor. Era a Patrícia, só que dessa vez ela estava diferente. Cabelo bagunçado, roupa amarrotada, e quando ela levantou o rosto para olhar para a porta, eu vi. Um roxo em volta do olho esquerdo, inchaço no lábio. Abri a porta na hora. Patrícia, o que aconteceu? Ela entrou sem esperar convite, cambaleando um pouco, segurando a lateral da cabeça. Ele me bateu. Me bateu de verdade dessa vez. O Gabriel apareceu na sala, viu a mãe e ficou branco. Mãe? Ela olhou para ele e começou a chorar. Não era choro fingido. Era desespero real. Gabriel, seu pai, ele está completamente fora de controle. Ele bebeu, começou a gritar, a quebrar as coisas. E quando eu tentei acalmar ele me empurrou contra a parede. Me deu um tapa no rosto. O Gabriel foi até ela, segurou o braço dela. Mãe, você tem que denunciar. Eu não posso. Ele disse que se eu fizer isso, ele me mata. Ele falou isso olhando nos meus olhos, Gabriel. Eu tô com medo. Eu respirei fundo. Não gostava da Patrícia. Nunca gostei. Mas ver ela ali, machucada, tremendo, me fez lembrar que antes de tudo, ela era uma pessoa. E ninguém merecia ser espancado. Senta, eu disse apontando para o sofá. Vou pegar gelo. Fui até a cozinha, peguei gelo, coloquei num pano. Voltei e entreguei para ela. Ela colocou no olho, ainda chorando baixinho. Patrícia, você não pode voltar para lá, eu disse. Se ele te bateu uma vez, vai bater de novo. E da próxima pode ser pior. Eu não tenho para onde ir, Arnaldo. Minha família mora longe. Eu não tenho amigos aqui. Eu só tenho ele. Não, você tem o Gabriel. E agora você tem essa casa também. Pelo menos por hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Ela olhou para mim surpresa. Você tá me oferecendo abrigo? Depois de tudo que eu fiz? Eu não gosto de você, Patrícia. Deixa isso claro. Mas eu não vou deixar você voltar para lá e ser morta. Então você fica aqui hoje. Dorme no sofá. E amanhã a gente resolve. Ela assentiu, ainda segurando o gelo no rosto. O Gabriel ficou sentado do lado dela, em silêncio. Eu via que ele estava confuso. Era a mãe dele. Mas era a mesma mãe que tinha apoiado o pai em tudo. A mesma que tinha virado as costas para mim quando eu mais precisei. Fui pro quarto, deixei os dois conversando. Deitei, mas não consegui dormir. Ficava pensando no Ricardo, no que ele tinha se tornado. Ele não era mais o filho que eu conhecia. Era outra pessoa. Alguém movido por raiva, inveja, desespero. Na manhã seguinte, acordei cedo. A Patrícia ainda estava dormindo no sofá, enrolada num cobertor velho que eu tinha dado. O Gabriel estava no quarto dele. Fiz café, sentei na mesa da cozinha e liguei para o Dr. Mário. Doutor, preciso te contar uma coisa. Contei sobre a Patrícia, sobre o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Seu Arnaldo, isso muda tudo. Se ela quiser testemunhar contra ele, a gente pode usar isso no processo. Mostra que ele é agressivo, violento, fortalece o caso do senhor. Eu não sei se ela vai querer. Ela tá com medo. Então convence ela. Porque se ela não fizer nada, ele vai continuar. E pode acabar matando ela. Ou pior. Desliguei. Fiquei ali, olhando para o café esfriando na xícara. Quando a Patrícia acordou, chamei ela para sentar na cozinha. Servi café para ela. Ela bebeu devagar, ainda meio grogue. Patrícia, você precisa denunciar. Ela balançou a cabeça. Eu não posso. Pode sim. E deve. Se você não fizer nada, ele vai fazer de novo. E da próxima vez pode ser tarde demais. Arnaldo, você não entende. Ele não é só agressivo. Ele tem arma. Meu sangue gelou. Arma? Uma pistola. Comprou faz uns meses, registrada. Ele disse que era para proteção. Mas ontem ele ficou andando pela casa com ela na mão, falando sozinho, dizendo que ia acabar com todo mundo que traiu ele. O Gabriel apareceu na porta da cozinha, ouvindo tudo. O rosto dele estava pálido. Mãe, a gente tem que chamar a polícia. Agora. E dizer o quê?
Que meu marido tá nervoso? Que ele tem uma arma legal? Eles não vão fazer nada, Gabriel. Vão sim, eu disse. Se você mostrar as marcas, se você contar que ele te ameaçou, eles vão. Pelo menos vão até lá, vão conversar com ele. Podem tirar a arma. Ela ficou em silêncio, pensando. Depois, finalmente assentiu. Tá bom, eu vou. Levei ela até a delegacia. O Gabriel foi junto. Ela registrou o boletim, tirou fotos das marcas, contou tudo. O delegado Carvalho, o mesmo que tinha atendido meu caso, pegou o boletim e disse que ia mandar uma viatura até a casa do Ricardo. Voltamos para minha casa. A Patrícia ficou sentada na varanda, nervosa, roendo unha, olhando para o celular a cada minuto. Eu e o Gabriel ficamos ali, esperando. Lá pelas 3 da tarde, o celular dela tocou. Ela olhou a tela, ficou branca e desligou na hora. Era ele. O celular tocou de novo. Ela desligou de novo, e de novo, e de novo, até que finalmente ela atendeu, com a mão tremendo. Alô? Do outro lado, a voz do Ricardo. Eu conseguia ouvir de onde estava. Ele estava gritando. Você me denunciou? Você foi na polícia? Ricardo, eu. Cala a boca! Eu sei que você tá aí na casa dele. Eu sei que vocês estão todos contra mim. Ricardo, se acalma. Eu vou aí agora. E vocês vão ver. Ele desligou. Patrícia largou o celular em pânico. Ele vem vir aqui. Arnaldo, ele vai vir aqui. Eu levantei, firme. Peguei meu celular e liguei pro 190. Alô, preciso de ajuda. Meu filho acabou de me ameaçar por telefone. Ele tá armado e disse que vem aqui. A atendente pediu meu endereço, disse que ia mandar uma viatura imediatamente. Desliguei e olhei pro Gabriel e pra Patrícia. Vocês dois vão pro quarto dos fundos, trancam a porta e não saem de lá até eu falar que pode. Vou. E o senhor? Eu fico aqui. Alguém tem que ficar. Arnaldo, ele pode te machucar. A Patrícia disse, desesperada. Deixa ele tentar. Eles foram pro quarto. Eu tranquei a porta da frente, fechei as janelas e sentei na poltrona da sala, de frente para a porta, esperando. 15 minutos depois, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Passos rápidos. E então, a voz dele. Pai, abre essa porta. Eu não me mexi. Eu sei que eles estão aí. Abre! Ele começou a chutar a porta. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A porta tremia, mas segurava. E então, o som de sirenes. A polícia tinha chegado. Ouvi vozes do lado de fora. Senhor, se afasta da porta. Mãos na cabeça. Silêncio. Depois, passos se afastando. Vozes mais baixas. E, finalmente, uma batida na porta. Firme, mas calma. Seu Arnaldo, polícia, pode abrir. Levantei, destranquei a porta. 2 policiais. Um deles segurava o Ricardo pelos braços. Ele estava de cabeça baixa, algemado. Seu filho foi detido por ameaça e perturbação. A gente vai levar ele para a delegacia. Eu olhei para o Ricardo. E ele olhou para mim. Nos olhos dele não tinha mais raiva. Tinha só vazio. E foi nessa hora que eu percebi. Eu tinha ganhado a batalha, mas tinha perdido meu filho. O Ricardo ficou detido por 3 dias. Depois soltaram ele com medida protetiva. Ele não podia chegar perto de mim, da Patrícia, nem do Gabriel. Não podia ligar, mandar mensagem, nada. Se descumprisse, ia preso de novo. A Patrícia continuou morando aqui em casa. No começo, eu achei que ia ser temporário. Uns dias, no máximo 1 semana. Mas passou 1 semana, passou 2. E ela continuou. Dormia no sofá, ajudava nas tarefas da casa, cozinhava. E aos poucos, alguma coisa nela mudou. Ela ficou mais quieta, mais humilde. E pela primeira vez, eu vi que ela era humana. Uma noite, depois do jantar, ela veio conversar comigo. O Gabriel tinha saído, tinha ido encontrar uns amigos da faculdade. Éramos só nós 2. Arnaldo, eu preciso te pedir desculpa. Eu estava lavando a louça. Parei, olhei para ela. Desculpa por quê? Por tudo. Por ter apoiado o Ricardo quando ele te roubou. Por ter ficado do lado dele quando eu sabia que ele estava errado. Por ter te tratado mal todos esses anos. Ela parou, respirou fundo. Eu sempre tive inveja de você. Eu larguei o pano de prato, surpreso. Inveja? De mim? Sim, porque o Ricardo te admirava. Mesmo ele reclamando,
Mesmo ele falando mal, no fundo ele sempre quis ser igual a você. E eu tinha medo disso. Tinha medo que ele percebesse que eu não era boa o suficiente. Então eu comecei a plantar veneno, a falar mal de você, a fazer ele ver defeitos onde não tinha, para ele se afastar. E deu certo. Ela limpou os olhos com a manga da blusa. Mas agora eu vejo que eu destruí minha própria família. E destruí ele também. Eu fiquei ali, olhando para ela. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria continuar com raiva. Mas a outra parte só sentia pena. Patrícia, o que passou, passou. Agora você tem que pensar no que vai fazer daqui para frente. Você não pode ficar aqui para sempre. Você precisa reconstruir sua vida. Eu sei. E eu tô tentando. Arrumei um emprego, numa loja de departamentos. Começo semana que vem. Não paga muito, mas é um começo. Isso é bom. E sobre moradia? Vou procurar uma pensão, algum lugar barato. Assim que receber o primeiro salário, eu saio daqui. Eu prometo. Eu assenti. E pela primeira vez, eu acreditei nela. O processo que o Ricardo tinha movido contra mim foi arquivado. O Dr. Mário conseguiu provar que era uma represália infundada. E com o boletim de agressão que a Patrícia tinha feito, o juiz nem deu atenção para o pedido dele. Foi uma vitória. Mas foi uma vitória vazia. Porque no fim das contas, não era sobre ganhar ou perder. Era sobre ter perdido meu filho. O Gabriel continuou morando comigo. Ele estava indo bem na faculdade, trabalhando, crescendo. Às vezes, de noite, a gente sentava na varanda e conversava sobre a vida. Sobre o futuro. Sobre os planos dele. E eu me sentia orgulhoso. Orgulhoso de verdade. Um dia, ele me perguntou: Vô, você acha que um dia a gente volta a ser uma família? Eu pensei antes de responder. Não sei, Gabriel. Às vezes as coisas quebram de um jeito que não tem conserto. Mas isso não significa que a gente desiste das pessoas. Significa só que a gente aprende a viver sem elas. E segue em frente. Ele assentiu, olhando para o céu. 2 meses depois, a Patrícia saiu de casa. Alugou um quartinho pequeno numa pensão ali perto, começou a trabalhar. Ela vinha visitar o Gabriel de vez em quando, sempre respeitosa, sempre educada. E aos poucos, os dois foram reconstruindo a relação. Não era perfeita, mas era alguma coisa. O Ricardo, eu não tive mais notícias. Soube por terceiros que ele tinha vendido a casa, tinha se mudado para outra cidade. Minas adentro, disseram. Sozinho, sem falar com ninguém. E uma parte de mim, lá no fundo, ainda torcia para que ele encontrasse paz, para que ele conseguisse se perdoar, e me perdoar também. Mas a vida seguiu. E eu segui junto. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles dias foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que perder a Célia. Porque perder alguém para a morte é uma coisa, perder alguém para escolhas erradas é outra. Mas eu aprendi uma coisa. Aprendi que dignidade não tem preço. Que respeito não se negocia. E que às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é se manter de pé. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Eu poderia ter deixado o Ricardo me destruir. Poderia ter aceitado o roubo, o desrespeito, a humilhação. Poderia ter ficado quieto, com medo de perder o filho, com medo de ficar sozinho. Mas eu não fiquei. Eu lutei. Do meu jeito, com as ferramentas que eu tinha. E eu venci. Não porque eu era mais forte, mas porque eu sabia que eu estava certo. E no final das contas, foi isso que me salvou. Não o dinheiro que voltou. Não o processo que foi arquivado. Foi saber que eu tinha feito a coisa certa. Que eu não tinha me curvado. Que eu tinha mantido minha honra. E isso, ninguém tira da gente. Hoje, quando olho para o Gabriel, vejo que valeu a pena. Vejo que ele aprendeu com tudo isso. Aprendeu que caráter importa. Que família não é só sangue. É respeito, é verdade. É estar presente nos dias difíceis. E ele está aqui, comigo, firme. E isso para mim já é vitória suficiente. Faz 6 meses desde aquele dia em que a polícia levou o Ricardo algemado. 6 meses que mudaram tudo. A casa, que antes era só minha, e o silêncio, agora tem vida. O Gabriel acorda cedo, faz café, a gente toma junto antes dele ir para a faculdade. Conversa, risada. As coisas simples que eu achei que nunca mais ia ter. Semana passada, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Estava sentado aqui na varanda lendo o jornal quando um carro parou na frente de casa. Olhei. Era um carro que eu não conhecia.
A porta abriu. E desceu o Ricardo. Meu coração disparou. Fiquei tenso, pronto para levantar, para gritar, para fazer sei lá o quê. Mas aí eu vi o jeito dele. Não era o mesmo. Tava mais magro, barbudo, curvado. Veio andando devagar até o portão. Parou ali, sem entrar. Pai, eu não respondi. Só olhei. Eu sei que eu não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu precisava falar uma coisa. Continuei em silêncio. Eu errei muito. E eu passei esses meses pensando em tudo que eu fiz, no homem que eu virei. E eu tenho vergonha, pai. Vergonha de verdade. A voz dele falhou. Eu não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Eu só vim dizer que o senhor estava certo, em tudo, e que eu sinto muito. Ele ficou ali parado, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas eu não disse nada, porque não tinha nada para dizer. As palavras dele não mudavam o que ele tinha feito. Não apagavam a dor, a traição, o desrespeito. Depois de uns minutos, ele assentiu, como se entendesse. Virou as costas e foi embora. Quando o carro sumiu na esquina, o Gabriel apareceu na varanda. Ele tinha visto tudo da janela. Vô, o senhor não vai perdoar ele? Eu olhei para o meu neto, para o homem que ele estava se tornando. Gabriel, perdão não é apagar o que aconteceu. Não é fingir que está tudo bem. Perdão é você soltar a raiva, soltar o ódio e seguir em frente. E eu já fiz isso. Eu já perdoei. Mas isso não significa que eu vou deixar ele voltar. Porque confiança, meu filho, quando quebra, quebra para sempre. Ele entendeu. Sentou do meu lado e a gente ficou ali, olhando a rua, o sol descendo. Hoje, olho para minha vida e vejo que eu não tenho tudo. Não tenho a família que eu sonhei. Não tenho o filho do meu lado. Mas eu tenho paz. Tenho dignidade. Tenho o Gabriel. E tenho a certeza de que fiz o certo. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, quero que saiba. Não abaixa a cabeça. Não aceita desrespeito, nem de filho, nem de ninguém. Porque no final, tudo que a gente leva dessa vida é o respeito que a gente tem por si mesmo. Comenta aí de onde você está me ouvindo. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente sofrendo em silêncio. E às vezes, saber que não está sozinho já faz diferença. Obrigado por ter me escutado até aqui.